Pessoal, será que compensa investir em Taesa ainda? Muitas pessoas têm comentado que a Taesa vai deixar de pagar dividendos ou também vai ter uma queda nos seus preços. Muito bem, hoje eu vou trazer para vocês uma análise de Taesa, como estão os processos da empresa e como estão as concessões, as projeções de Taesa. Mas antes, pessoal, se inscreva aqui embaixo que é muito importante, tá? Se inscrevam e deixem o like. Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, a Taesa ela está no segmento de transmissão de energia elétrica. É um segmento dentro desse setor de energia elétrica que é o que traz mais baixo risco por conta dos contratos serem longevos e não haver tanta volatilidade nas suas receitas, ok? E dentre esses 6 tópicos que a empresa fornece aqui sobre esse setor de transmissão, temos o primeiro, que é a regulação estável. Eles comentam sobre esse histórico estável que é regulado pelo governo. Eles comentam sobre as receitas previsíveis com contratos de 30 anos e que é reajustado pela inflação ou pelo IGPM. Existe também uma outra forma que se evita o risco de uma volatilidade nos seus lucros, é quanto aos pagamentos com base na disponibilidade de linhas. Ou seja, mesmo que a distribuidora venda menos energia, o volume da transmissão continua o mesmo, tá? Outro ponto é o baixo risco de crédito. Aqui também é comentado sobre o menor risco quanto à geração e distribuição. Eles também comentam aqui sobre o risco mais baixo quanto à geração e distribuição. Todos esses aspectos, pessoal, são positivos para empresas transmissoras de energia, cujo Taesa está incluída nessa. E vejam que a empresa hoje trabalha com 4 pilares estratégicos dentro desse setor, que é a parte de geração de valor, crescimento sustentável, eficiência operacional e disciplina financeira. Esses 4 pilares são os responsáveis por manter a Taesa o tamanho que ela está hoje. E para manter a Taesa nesse tamanho que ela é hoje, ela tem vários sistemas operacionais que são necessários para a empresa. Vejam que existem hoje vários processos tecnológicos que fornecem uma melhor otimização dentro do seu processo na gestão das transmissões de energia. Eu não vou ficar comentando um por um, até porque são coisas mais técnicas, mas são processos que estão dentro de um sistema de análises, basicamente uma análise de desempenho, tá, pessoal? Onde é feito tomadas de decisões, análise de informações, medições e também absorção de dados, tá? Todos esses são trabalhados em conjunto. E esse sistema, pessoal, se dá principalmente em um centro de operação de alta performance, né? Um sistema completo. Foi inaugurado recentemente, até em agosto do ano passado, e nesse sistema eles até relatam aqui que foi preparado para aumentar a capacidade de atuação da Taesa e também de crescimento, ou seja, a Taesa já tem um projeto a longo prazo para crescer cada vez mais, pessoal. Esse é um ponto para a gente ficar atento dentro da apresentação da empresa, tá? Temos a parte de tecnologia e também confiabilidade e segurança, e fora os protocolos também, tá? Todos esses processos demonstram como a empresa está evoluindo cada vez mais, tá, pessoal? E dentro desses processos, a empresa trouxe até para nós alguns pontos diferenciais que a transmissora tem quanto às outras. Uma delas é a receita estável e previsível. Outro ponto, a empresa ela tem correções dentro das suas receitas pelo IPCA e IGPM, ponto que nós vamos conversar já já e que influenciou nos resultados das suas receitas em 2021 e 2022, tá? Outros projetos também que estão em andamento é um dos pontos que a Taesa relata aqui, que é considerado um diferencial para a empresa, onde esses projetos vão trazer uma crescente constante nas linhas operacionais, tá? Aqui temos também um ponto que é sobre os dividendos, onde eles comentam que a empresa foca muito na distribuição de dividendos, tá? E eficiência operacional, que é outro ponto que a empresa relata aqui. Além de todos esses pontos, é importante a gente também se atentar quanto às suas concessões. Concessões essas que, se a gente analisar no mapa do Brasil, praticamente pega o Brasil inteiro, desconsiderando algumas regiões apenas. E vejam que existem
vários processos ainda em construção, pessoal. Isso é muito positivo, tá? Provável que aumente a receita de Taesa, tá? Vejam que temos nessa região essas linhas de transmissão verdes aqui, tá bom? Hoje Taesa tem 43 concessões, ela está presente em 19 estados, fora o Distrito Federal. Ela tem aproximadamente 15,2 mil quilômetros de linhas de transmissão. E um ponto importante, ela tem 1,3 mil quilômetros em construção, pessoal. Isso, quando ser finalizado, vai trazer ótimas receitas para a empresa. Existem 5 bases de operações também, um faturamento extremamente relevante, baseando-se nos anos de 23 para 24, uma margem EBITDA também interessante, e o seu valor de mercado que nem preciso comentar, né? Uma baita de uma empresa. Existem ainda outros pontos que é quanto ao crescimento em concessões. Em 2009 existiam 8 concessões, depois partimos para 28 concessões, em 2023 temos 43 concessões. A tendência é que aumente isso também, só que tem um porém. Conforme for passando o tempo, cada vez mais vão existir concorrentes. E esse é um ponto que pode afetar Taesa. Vou trazer até um exemplo disso. A Alupar. A Alupar, ela entrou forte nessa parte de transmissora e é uma concorrente direta. Fora também várias outras transmissoras que estão nesse mercado, pessoal. Então, provável que esse número cresça de forma mais lenta. Estou imaginando aqui, 2013, 28, depois de 13 foi para 23 e de 23 partimos para 2030, por exemplo, anos que existem encerramentos de concessões. Até lá temos 5 anos aí para percorrer praticamente, né? Uns 6 anos aproximadamente para a empresa trazer um plano estratégico para isso, né? Concessões essas que eu trouxe aqui para a gente analisar os términos dos seus contratos. Nessa primeira aba, pessoal, nós temos alguns encerramentos dos contratos, tá? Vejam que existem 4 que se encerram no final de 2030, outros também se encerram em 2031 e 2032, tá? E assim vai aumentando. Dentre essa parte, um outro ponto que também temos que analisar é o índice de inflação. Nessa primeira parte das concessões, o índice de reajuste é pelo IGPM. Na segunda parte, se analisarmos, já é o IPCA. Isso, querendo ou não, acabou afetando a empresa, principalmente nas suas receitas, até porque se a gente fazer uma análise baseando-se pelo IGPM, por exemplo, vejam que a partir do final de 2022 até esse período no final de 2023 teve uma queda e isso acabou influenciando um pouco ali a sua receita. A inflação também veio com valores menores comparados a 2021 e também 2022, tá? Então esse é um ponto para a gente ficar atento. Uma questão aqui é com relação ao seu RAP das concessões. Dos seus maiores valores que podemos ver aqui, Novatrans e TSN estão com seus contratos para finalizar em 2030, tá? Pegam 500 milhões. Temos também outros contratos que são finalizados em um prazo de 2030 até 2035, que são relevantes, que é de 198 milhões, 139, 100 milhões aproximados, 135 e 211 milhões aqui são os mais relevantes, né, pessoal? Se a gente verificar na segunda parte, vejam que os contratos já não são tão elevados, tá? Desconsiderando os contratos de Janaúba, de Ivaí, de Ananaí e também Sairá. Esse, então, é um outro ponto para a gente ficar atento. Os seus contratos maiores estão para vencer em 2030, pessoal. Eles vão ter que fazer algumas estratégias, alguns investimentos relevantes para trazer novas transmissões que vão basicamente suprir essas possíveis saídas, tá? Então são 2 pontos aqui que precisamos nos atentar. Primeira coisa, os contratos que estão a ser vencidos nos próximos 6 anos que são relevantes, e a outra coisa é a questão do índice de inflação que acabou influenciando a empresa. Esses contratos, caso a empresa não consiga supri-los, vai afetar demais a receita. O problema aqui é uma questão de investimento. A empresa hoje ela se encontra alavancada para fazer esses novos projetos. Dito isso,
provavelmente ela não vai conseguir pagar os mesmos dividendos que pagou nos anos anteriores, como 14%, 8%. 8% pode ser até plausível, mas vai depender bastante de vários fatores, tá? Não que a empresa vá deixar de pagar dividendos, tá? E a outra questão é o índice de inflação. Conforme eu já relatei para vocês aqui, acabou influenciando a empresa. Dito isso, vejam as receitas por trimestre, pessoal. Vejam que em 2020 e 2022 a empresa estava com receitas interessantes e vejam que a empresa teve uma queda nas suas receitas aqui, tá? E não foram só as receitas que foram influenciadas. Vejam que o seu lucro, pessoal, por trimestre também foi afetado. Vejam que no quarto trimestre de 2022 a empresa teve um lucro bem inferior, tá? Vejam como esses lucros vêm caindo nesses últimos períodos. No ano de 2023, por esses dados desses trimestres aqui, vamos ter que aguardar o quarto trimestre para ter uma noção melhor, tá? Se a gente analisar o período anual, pessoal, desses lucros, teve uma queda comparada a 2022, contudo, eles estão considerando nesses últimos 12 meses, quarto trimestre de 2022. Se vocês lembrarem, quarto trimestre de 2022 foi essa queda aqui. Então é um ponto para a gente ficar atento para não levar tão em consideração essas análises desses sites, tá? Muito importante isso. Mas é importante também a gente aguardar o quarto trimestre para a gente ter uma noção melhor de como que foi o ano de Taesa. Mas logicamente, mesmo que empate com 2022, podemos ver que já teve uma queda nesses lucros, tá bom? Se a gente analisar as receitas anualizadas, vejam que vai ocorrer a mesma coisa, tá? Então vamos ter que aguardar para ver como que foi realmente o ano de 2023 aqui, baseando-se pelo quarto trimestre de 2023 para fechar o ano e fazer um comparativo com os anos anteriores, tá? Por trimestre, receitas de 2023 ficou estagnado, conforme vemos aqui, e os lucros ficou em regiões inferiores aos anos anteriores, tá bom, pessoal? Logicamente que esse quarto trimestre aqui vai ser melhor do que o quarto de 2022, tá bom? Todos esses aspectos também influenciaram os dividendos da transmissora, pessoal. Vejam que o histórico de dividendos de TAI 11, que é o que vamos focar nesse vídeo aqui, caiu consideravelmente comparado com 2022. Em 2023, o ano fechou com aproximadamente 8,5% de dividend yield, conforme nós vimos lá no início da apresentação, nos pontos que a Taesa trouxe para nós. No site aqui, eles estão informando que atualmente está em 5,92%, mas por conta dos dividendos que Taesa pagou esse mês de janeiro. Como é os 12 meses anteriores, acabou tendo uma distorção aqui, tá bom? É só a gente acompanhar aqui no site do RI que a gente já pega os dados atualizados. Mas mesmo assim, vejam que os dividendos caíram de 12,5 para 8, muito por conta dessa alavancagem e projetos, tá bom? Acredito que essa média de dividendos continue assim até eles finalizarem esses projetos, tá? Ou até mesmo reduzir a sua alavancagem, tá bom? Vejam que o seu payout condiz também com o que aconteceu. A empresa teve que aumentar o seu payout consideravelmente em 2023 para fazer esses pagamentos, tá? E em 2022 o payout já estava um pouco acima de 100%, tá? De acordo com o estatuto, para quem não sabe, a empresa ela tem como estratégia em pagar um payout de pelo menos 50%, que na minha opinião é um payout muito interessante, tá? Bom, e para a empresa voltar a pagar aqueles dividendos que eu relatei para vocês, igual eu falei, vai ter que ter investimentos. E os projetos que estão em andamento hoje são 4, principalmente, que é um de Ananaí, que tem um prazo de construção final em março de 2027 e uma concessão até março de 52. Muito legal. Temos outro de Pitiguari, com um prazo final para 2027. Também temos outro com prazo para 2028 e outro para 2028 também. Esses são os que estão avançando, mas provável que a empresa continue fazendo investimentos, tá? Até porque eles até relatam aqui que já existe um novo processo de ciclo de investimento da empresa, tá? Tanto até que em 2023, pelo menos nesses 9 meses que já foram anunciados, chegou próximo a investimentos de 2020, tá? E provavelmente ultrapassou e vai continuar nesse nível. Tivemos alguns projetos que já foram concluídos, tá? E vejam que esses projetos aumentaram consideravelmente o seu RAP operacional, tá? Vejam que a tendência ainda é aumentar em 391 até 2027, tá? Um aumento de 10% aqui. Para fazer esses projetos, a empresa teve que ficar alavancada, pessoal. Essa alavancagem
hoje está numa margem de 3,7 vezes, um valor bem acima. Porém, pessoal, vejam que a empresa trabalha com uma forte geração de caixa e com um histórico de rápida desalavancagem, tá? Isso daqui já é uma promessa da empresa, tá? Outros pontos também para a gente analisar aqui é que o EBITDA e margem EBITDA, ele está bem próximo à sua média comparada até 2009. Isso é muito positivo, tá? Demonstra como a empresa é estável. Até para acrescentar mais um tópico sobre a dívida, pessoal, vejam que até 2025 as dívidas vão aumentar. Isso quer dizer que pode reduzir esses dividendos, tá? Esse é um outro ponto para a gente se atentar. Contudo, pessoal, vejam que depois disso vai ter uma queda. É um período de ciclo de investimento que nós chamamos, que eu relatei agora há pouco, né? Chegará próximo ao seu caixa, mas depois vai ter uma queda. Existe uma dívida bem elevada até 2044, tá? Mas essa dívida ela é dividida em anos de 2027 a 44, ok? Vejam que pelo investidor 10, dívida líquida sobre EBITDA está bem elevado, tá? Está em 4,51. 2022 já estava um pouco acima de 2,5. A média da empresa é 2,4 aproximadamente. Nesses próximos anos, acredito que fique nessa região e depois vai cair. Trazendo até mais detalhes sobre os indicadores históricos fundamentalistas, PL da empresa hoje está nas mesmas regiões de 2019 e de 2017, tá? Está acima da média, está em 11,3. Seu PVP está próximo à sua média histórica, tá? Seu EV sobre EBITDA está no nível máximo que já teve. ROIC da empresa, esse é um ponto onde a empresa está decaindo esse ROI, tá? Está em regiões próximas a 2019 e 2017. VPA da empresa está nas mesmas regiões desde 2021. A LPA da empresa está na média histórica dela, porém vejam que vem tido uma queda, ou seja, lucro por ação vem caindo. Margem líquida está no seu menor patamar histórico. Ponto para a gente ficar atento também, tá? ROI da empresa também vem caindo, está bem abaixo da sua média, tá? Está em 17,20. E trazendo para vocês agora valor intrínseco e preço teto, o valor intrínseco hoje da empresa está em 37,98, ou seja, praticamente está ao mesmo preço, e o preço teto, pessoal, está um pouco acima do que o valor atual da empresa. Eu considerei apenas os dividendos de 2023, ok? Que foi em R$ 2,91. Por que, Roger? Por que você não considerou 2021 e 2022? É simples, pessoal. A empresa está alavancada e vai fazer novos investimentos. Conforme eu trouxe para vocês, provavelmente que a empresa não pague aqueles dividendos de 14%. Provavelmente. Então, me baseei em 2023 como base para a gente ter um norte, tá? Para não ter um preço teto muito acima do normal. Mas mesmo assim, ficou interessante esse preço teto para a Taesa 11, tá? TAI 11. Trazendo agora as projeções técnicas de TAI 11, pessoal, eu trouxe alguns pontos importantes para a empresa, tá? Primeiro ponto que eu quero que vocês se atentem aqui é quanto à tendência técnica da empresa. O que eu quero dizer com isso? A empresa, desde 2018, vem tendo uma crescente conforme seus lucros, tá? Isso é muito positivo. E a partir de novembro de 2022, a empresa teve uma queda bem considerável, tá? Foi o período que começou a ter a queda nos seus lucros, tá? Hoje tem uma possibilidade de inversão de tendência, tá? Contudo, seu preço está acima dessa região de incerteza que ela entrou nesses últimos meses, tá, ok? Comentando sobre essas regiões, primeiro eu quero trazer para vocês aqui as zonas de resistência de preço. Caso a empresa comece a ter uma queda, a primeira região que vai segurar o preço é 32,83. Caso ultrapasse isso, temos a região de 29,37. O que eu quero dizer com isso? O preço pode bater nessa região e subir novamente, tá? Ficar um zigue-zague conforme aconteceu nesses últimos meses aqui, tudo bem? Um ponto importante, o valor intrínseco, vejam que está bem próximo ao seu valor atual, que está nessa região aqui, a 37,67. Caso a empresa comece a subir, pessoal, existe uma região que pode segurar o preço, que é a 39,61, tá? Ou seja, o preço bater aqui e retornar. Caso ultrapasse esse preço, podemos colocar uma meta primeiro nessa região a 41,5, tá? Aproximadamente, 42. E lá para frente temos outras posições, já imaginando uma melhora nos seus lucros, por exemplo, que seria 47,10 e o preço teto hoje 48,50. Vejam como o seu preço teto está bem acima das outras regiões, tá, pessoal? Bom, pessoal, mas e agora? Vale a pena investir em Taesa?
Muito bem, tem alguns pontos que têm afetado a empresa, que é esse ciclo de investimento, uma possibilidade de reduzir os dividendos e a queda das receitas até 2030. Esses pontos acabam assustando alguns investidores, mas logicamente que tem uma equipe que é muito profissional. Vocês viram aqui que a empresa vai estar fazendo planejamentos para se reestruturar nesse período de ciclo de investimento, tudo bem? Pode até ter um recuo nos seus dividendos por um certo período. E cabe você definir, baseando-se pelo seu perfil, se vale a pena ou não manter o seu dinheiro em uma empresa que está nesse processo, ou se tem outras possibilidades desse mesmo setor que podem ser mais atrativas. Coloque na balança as duas empresas, por exemplo, ou as 3, 4 empresas desse mesmo setor e vejam qual está mais valendo a pena. Baseando-se nisso, faça sua escolha. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe o like, fiquem com Deus também, um grande abraço a todos e fui, pessoal.